Bom dia a todos. Todo mundo tossindo, né? Saudações. Hoje nós vamos falar sobre os pacificadores. É uma das recomendações do Sermão da Montanha de Jesus, as bem-aventuranças. Por que bem-aventuranças? A gente viu aí com Jorge, ele explicou tão bem o que é a bem-aventurança. Aventurança ligada à palavra de aventura, que é a nossa vinda confiantes e entregues para mergulhar na matéria. Essa é a nossa aventura. Somos corajosos, graças a Deus, porque aqui a gente iria se deparar, como vocês já viram que nos deparamos, com muitas dificuldades, desafios, enfim. Também bons momentos, muitos aprendizados, muitos momentos felizes, muita dor também, que nos fez crescer, nos fez evoluir, não é verdade? Mas essa bem-aventurança, essa bênção que a pessoa vai receber, essa vitória que ela vai angariar em vindo para essa jornada, ela está relacionada hoje com o nosso estudo com algo importantíssimo, sem o qual a gente não vai além. Porque as bem-aventuranças, elas são encadeadas, elas são interconectadas umas com as outras. Tanto que no Evangelho a gente vê no capítulo que eu até deixei no ponto aqui, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mas se você for olhar na Bíblia, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está em Mateus, esqueci, acho que é capítulo 5, mas o versículo já é demais. Gente, quando ele fala bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansuetude, ela é uma característica do ser. Ela é um posicionamento de um lugar emocional e psicológico que a pessoa resolve ficar, resolve estacionar, resolve conquistar. A mansuetude, ela é conquistada, eu vou explicar por quê. Porque no nosso primitivismo, lá para trás, nossas primeiras encarnações, a nossa lei era olho por olho, dente por dente. E o mais invejado, o mais admirado, o mais querido era aquele que melhor lutava. Era aquele que matava mais pessoas e que se impunha pela violência. O mais querido era aquele que gerava no outro mais medo. Essa é a nossa história. Todos, tá? Não tem exceção aqui no planeta de quem não passou por esse estágio bem primitivo de se impor ao outro pela violência, pela força. E à medida que a gente vai caminhando nas nossas encarnações, a gente vai aprendendo a colocar em prática o outro lado. Quando Cristo nos diz, quando alguém vos bater na face direita, oferece a esquerda. Ele não quer dizer com isso que a gente vai insuflar o mal e a inconsciência no outro. É para que a gente não reaja mais. Porque senão o ódio e a violência, eles vão se perpetuar. Porque cada vez que eu ofender a Cris e ela revidar comigo, eu vou revidar o revide dela. E aí ela vai revidar o revide do revide do revide. E aí a gente vai entrar numa roda viva de agressões e de revides, e a gente vai estacionar no nosso processo evolutivo. Vamos ficar assim para sempre? Não. Vai chegar uma hora que a gente vai estar, né, Cris? Estafadas de tanto brigar. E aí a gente vai querer respirar um ar novo. E quando a gente der a primeira respirada desse ar novo, abandonando esse primitivismo que nasceu dentro de nós
essa casca dura, essa casca grossa, que nos impede de acessar a centelha divina que existe dentro de nós. Aí a gente vai se tornar brando, se tornar manso. Manso, pensa um bicho. É isso mesmo, é um bicho manso. É a nossa característica. Então, nesse sentido, Jesus fala: bem-aventurados, quer dizer, você será abençoado, será vitorioso se você abandonar essa casca grossa, primitiva, de revide, de brutalidade, de violência. Sandra, isso aí não seria a descoberta do amor? Já é o amor começando a ser manifestado de verdade. Porque o amor começa, gente. A gente sempre fala isso aqui. O amor começa não como um sentimento. Ele começa como um comportamento. A gente começa através de atitudes que vão se consolidando dentro de nós. E aí a gente vai aprendendo o que vale, a gente se sente bem com aquele comportamento. E aí aquilo vai sedimentando dentro de nós. Quando você ajuda alguém, quando você recebe uma energia assim, nossa, muito obrigada. Quando você recebe um sorriso, quando você recebe o brilho do olhar do outro, aquilo penetra no seu ser e te dá um bem-estar. Isso já é o começo. Dá um upgrade na gente, né? Dá um upgrade. Então a gente precisa de sair dessa nossa animalidade reativa, o nosso ódio, a nossa cólera, que até está no Evangelho, tem um capítulo inteiro sobre a cólera, leiam. A gente tem que dominar isso. Quando você amansa um burro chucro, primeiro você vai pela dominação, você domina e depois ele vai vendo que ele sendo dominado, ele tem recompensas. E ele vai adotando aquele novo comportamento até se tornar manso. Somos a mesma coisa. A gente precisa ir transformando o nosso modo de ver, de enxergar as coisas. Nós precisamos ir transformando o nosso modo de processar o que a gente vê. Apurar o nosso olhar para buscar sempre o que tem de bom, de bonito, em tudo que nos acontece, em tudo que tem aí no mundo e em tudo que tem no outro. Porque se a gente focar na parte ruim do outro, o que a gente vai achar que o outro é? Um demônio. Porque todos nós lá atrás fizemos coisas que demônio faz mesmo. Mas a gente tem a centelha divina que está lá no âmago do nosso ser. E essa centelha divina, gente, é o nosso DNA cósmico. É o nosso DNA de Deus. É a nossa genética. Nós temos essa genética. Mas a capa grossa da nossa personalidade irascível faz com que essa centelha fique ali muito escondida. É a nossa tarefa, pelo nosso esforço, pela nossa disciplina, pelo nosso trabalho. É tarefa nossa fazer esse descascamento. Nós precisamos descascar o nosso ego e rompermos com essa grosseria que nos é peculiar, é atávica em nós. Precisamos ficar livres disso. Precisamos nos tornar dóceis. Precisamos nos tornar ternos, meigos, carinhosos, afáveis. Tudo isso está no Evangelho. Tudo isso está no Evangelho, né? Então vamos lá. Jesus fala: bem-aventurados, quer dizer, abençoados, vão ter vitória na jornada. Os mansos. Por quê? Aí ele explica. A gente precisa de uma explicação. O estágio evolutivo que a gente se encontra. Não basta eu falar para Mayra, Mayra, faça isso. Ah, por que eu vou fazer? A gente precisa compreender. Quando a gente entende, a gente aceita. Sem entender, a gente vai... Primeiro que a gente não vai querer fazer nada, não vai querer fazer aquilo.
E segundo, se a gente fizer, a gente vai fazer de má vontade, para evitar males maiores ou então por conta do medo, pura e simplesmente. A gente precisa fazer porque a gente compreendeu que é bom fazer aquilo. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os mansos. Mas por que é bem-aventurados? O mundo aqui a gente vê que só é bem-aventurado quem mata os inimigos, quem se impõe pela força, quem toma tudo para si, pelo medo, pela violência. Como assim? Aí ele explica. Porque herdarão a terra. Herdarão quer dizer que é mais lá na frente. Herdarão é um verbo que está no futuro do presente. Eu herdarei, tu herdarás, eles herdarão. Está no futuro. E o que é a doutrina dos espíritos a não ser uma promessa para o futuro? Porque agora é lição. No futuro é o diploma de graduação. Não é agora o diploma, não é agora. Agora é o dia a dia de ir para a escola, fazer as lições, aprender, de vez em quando fazer um teste. E de vez em quando fazer um teste bimestral. E depois fazer um teste final. A escola é assim. A Terra é uma grande escola. A gente vai obter o nosso diploma de graduação lá na frente, quando a gente passar em todas as matérias que a gente veio estudar. Ai, mas quais as matérias que a gente veio estudar? Está tudo no Evangelho. Em especial, no Sermão da Montanha, ele resume tudo o que a gente precisa fazer. Na verdade, Jesus resume tudo o que a gente precisa fazer quando ele conversa com aquele rapaz. O que ele precisa fazer, né? Aí ele fala assim, larga tudo e me segue. Aí o rapaz não estava pronto para largar tudo e voltar. E Jesus também disse, a lei do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ao próximo, como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei e todos os profetas. Então ele fez assim, um título de um livro com essa fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, porque eles herdarão a terra. Herdarão quer dizer que tem alguém ainda que está usando. É ou não é? E quem está usando a terra hoje? Não são os mansos. Ainda não são os mansos. Quem está usando os recursos hoje? As políticas governamentais. Né? Quem está no poder. Quem está aí fazendo esse gerenciamento de tudo que existe no planeta e monitorando esses recursos terrenos, muito para poucos e pouco para muitos. Essa que está sendo a justiça agora. Então agora não é o momento da gente herdar essa terra. Hoje, se a gente for entender melhor o que está acontecendo no mundo, a gente vai ver que ainda tem uma grande parte das pessoas, a gente não sabe exatamente quanto, mas uns dizem que o bem já está maior que o mal. Outros dizem que o mal, a gente está ouvindo de tudo. A gente vê que tem o bem, mas o mal ainda está no poder. Então temos que ter esse entendimento, esse olhar, para ver que o futuro que nos promete Jesus é um futuro de quem vai ser selecionado para ficar aqui na Terra. Porque todos sabem que nós estamos em plena transição planetária. E na transição planetária, o que está acontecendo? Os espíritos estão sendo testados, colocados à prova mesmo, porque pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias conquistas, eles vão entrando numa faixa, numa zona vibracional
atinente àquele tipo de sentimento e pensamento que vão colocá-las num lugar mais ou menos elevado, porque tudo tem uma frequência vibracional. Ou seja, somos totalmente responsáveis pelo tipo de energia que a gente cria através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações, das nossas atitudes, tá? Isso vai gerar uma frequência vibracional muito peculiar, atinente com exatidão ao que a gente conquista. Por isso que também se diz, André Luiz fala muito, André Luiz e Emmanuel fala também, somos herdeiros de nós mesmos. A gente é que se dá bem pelo que a gente deixa pra gente, né? Então, herdarão a terra. Agora ela está sendo ocupada, mas em breve vai passar para a mão de quem? Para os mansos, gente, para aqueles que já adquiriram aquela frequência vibracional que a Terra vai passar a ter. Porque a Terra está passando por uma transição. O planeta vai passar a ter esse tipo de... Eu vou falar essa palavra só para a gente... É pedagógico, mas não é isso. Ela vai ter um tipo de hormônio circulando nela que somente algumas células vão conseguir ficar aqui. É algo natural. Não é alguém que chega e fala, você é ruim, você não vem. Você também não gosto de você. Não existe isso. É uma seleção de quem vai ficar natural. E a mansuetude é um pilar de quem vai adquirir essa frequência vibracional. Essas pessoas que hoje não fazem bem, elas não conseguirão ficar na Terra, né, nesse período de regeneração. Não conseguirão, por mais que elas queiram. Não vai ser possível porque elas não construíram essa vibração. Essa vibração é uma construção que a gente faz dia após dia, hora após hora. É o tempo todo que a gente faz, né? E a Terra é a Terra transformada, a Terra regenerada, a Terra que estará toda vibrando numa frequência tal que ela não é que ela expele, é que as pessoas que vibram denso não aguentam ficar aqui, elas não vão conseguir respirar aqui. Sabe quando o ar é muito rarefeito e a pessoa fica sem ar? Não vão conseguir. Exatamente. Alguém aqui assistiu Avatar? Sim. Então, vocês lembram que quem ia para Avatar não conseguia respirar? Tinha que usar uma máscara? Porque o ar lá gente, vai ser algo parecido com aquilo. As pessoas não vão dar conta de ficar na Terra regenerada. Esse é o futuro da humanidade. Mas, no momento, quem está usufruindo não é quem vai herdar. Ficou claro isso? Então, mas e os pacificadores? Agora que nós vamos dar o próximo passo. Os mansos é uma característica que a gente vai ter. Seremos mansos, seremos brandos, seremos ternos, amorosos, né? Meigos, afáveis, dóceis. Tudo isso é mansuetude. Mas Jesus fala depois, lá na frente, aí eu anotei aqui, Mateus 5, versículo 4, é esse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E depois em Mateus 5, versículo 9, quer dizer, mais lá na frente, ele fala assim: bem-aventurados os pacificadores. Porque, a gente já sabe o que ele está explicando, por que eu vou ser pacificadora? Para quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Nossa, agora foi forte. Os mansos herdarão a terra regenerada, mas os pacificadores é algo além
é mais. Já é algo que aproxima o ser humano dos anjos. Porque os anjos são anjos da paz. Eu vou falar aqui, anjo. O que todo mundo pensou aí agora? Anjo. Anjo de Deus. Anjo em volta de Deus. E não tem aquelas asas brancas? Não é a pomba o símbolo da paz? Então, a divindade tem a ver com a paz. E quando a gente entende que a divindade, Deus, é a própria paz, o que Jesus disse pra gente? Vamos ver? O que Jesus falou com a gente? No Vinho de Luz, capítulo 105, ele diz assim: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Porque o que a gente acha que é a paz? A gente acha que a paz é a gente ter dinheiro no banco para alguma eventualidade, um dinheiro na poupança, conforto, comodidade, nada de preocupação, né? Que você fala assim, eu quero ter paz. Quer dizer, eu não quero ter preocupação. Me deixa em paz. Gritando, né? Me deixa em paz. Que paz é essa, né? Que paz é essa que a gente acha que é o mundo que dá? Eu quero ter muito dinheiro para eu ter paz. A pergunta que fica, vocês acham que os milionários têm paz? Será que eles confiam nas pessoas? Eles acham que todo mundo está pronto para dar um golpe neles? Né? A gente que é psicólogo, não tem psicóloga aqui não. A gente atende muita gente que tem muito dinheiro e a pessoa, se é uma coisa que ela não tem, é paz. Paz, então, seria a consequência dos mansos? Né? Nós vamos falar sobre isso, porque a gente entendendo a paz é primordial para a gente poder entender o que é um pacificador. Porque um pacificador é uma pessoa que age. O que ela é? Ela é professora, então ela ensina. Eu sou uma terapeuta. Eu promovo a cura. Eu faço terapia. É uma ação. E o que é um pacificador? Ele promove a paz. Ele leva a paz. Ele age. Ele é um agente da paz. Eu não lembro mais quem fala, mas a gente lê muito. Fulano é um embaixador da paz. Acho tão bonito. Embaixador da paz. Não é lindo? Mas vamos ver como que o Cristo fala sobre a paz? É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de um mero estacionamento. Muitas vezes a pessoa está envolvida com festas, confortos, só usufruir. Vai para uma ilha, fica lá o tempo todo tomando sol, bebendo água de coco. E o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo e depois chega a hora da prestação de contas, que chega para todos, né? A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino. Gente, os anjos que todo mundo pensou aqui, com aquelas asas brancas, eles trabalham incessantemente. Eles trabalham incessantemente pela paz. Pela paz. Então, onde uma pessoa que trabalha pela paz vai estar? Onde é o território dela? É lá nas altas esferas, não tomando conhecimento de nada? É numa ilha deserta? Aonde que um anjo embaixador da paz vai estar, gente? No tumulto. Então, aonde que a maioria dos anjos celestes estão hoje no planeta? Muito bem, Lise. Na guerra, eles estão lá.
Eles estão lá, a maioria está lá, eles estão em todo lugar. Mas as legiões de anjos estão lá, levando, promovendo, são os embaixadores da paz. Eles estão trabalhando, o trabalho deles é no campo onde eles são necessários. Aonde que um médico trabalha? No hospital. Aonde o embaixador da paz trabalha? Na muvuca, onde que o bicho está pegando, todo mundo se degladiando, todo mundo brigando, todo mundo estapeando o outro, não é? É lá que o embaixador da paz, é o campo de trabalho dele, certo? O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos no terreno, mas somente o Senhor pode outorgar o espírito da paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, porque o que acontece? Muitas vezes os países ficam cheios de armas prontas para serem usadas, armas que já estão direcionadas para lugares estratégicos, faltando apenas apertar o quê? Um botão. Faltando só apertar um botão. Fica aquela paz ameaçadora. A paz no mundo, a paz ameaçadora. A gente vê isso nos lares também. Ninguém fala nada porque se falar alguém dá um surto, alguém dá um soco na mesa. Não existe isso demais? Não é a paz. É aquela tensão no ar. É o que está falando aqui. A paz do mundo é a tensão no ar. O silêncio provisório das baionetas. Está tudo apontado, tudo pronto para agir, né? A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva. Preguiça incapaz. A dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A pessoa fica aí, apavorada, precisando ter dinheiro a todo custo para conseguir conforto a todo custo, para conseguir acompanhar fulano, beltrano ou ciclano, que é o seu ideal de posses no mundo. E aí a pessoa fica completamente adoecida porque ela se envolve em coisas que tiram ela do caminho que ela deveria estar seguindo. Tudo para conseguir, muitas vezes além do conforto, o supérfluo, né? A dos ociosos é a fuga ao trabalho, sendo que o trabalho é o nosso maior instrumento de purificação e iluminação, né? A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos maus é a vitória da crueldade. Quantas vezes a pessoa consegue se vingar? Quantas vezes ela vê o seu verdugo de um dia passando por uma situação vexatória, uma situação de dor, e aí, agora estou em paz. A gente escuta isso muito em reuniões mediúnicas. Eu só vou ter paz quando eu me vingar. Olha, a distorção absoluta do espírito primitivo. A dos negociantes sagazes. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. Quantos e quantos no Evangelho tem esse termo? Quantos e quantos velhacos, velhacaria, sabe? Pietro Baldi fala dos astutos, que conseguem dar um golpe, que conseguem arrancar um dinheiro de um inocente, ou consegue, entre aspas, se dar bem, ter sucesso, às custas do quê? Qual que foi a lesão que essa pessoa deu no planeta para trazer para perto de si algo que não é dela, mas naquele momento ela fala assim, agora estou em paz. Não está. Não está. Muitos que se agarram às sensações de baixo teor na viciação dos sentidos. Muita gente bebe e fala, nossa, agora eu estou numa paz incrível. Você tem que ter paz, é uma coisa muito pessoal. A paz depende do grau evolutivo que a pessoa está. É isso que a gente está vendo aqui. É isso que Jesus fala. A paz vos deixo, a minha paz vos dou.
mas não vô-la dou como o mundo a dá, a matéria a dá. Quanta gente precisa beber, agora estou em paz. Bebi, delícia. Ou então a maconha, que agora foi legalizada, né? A maconha foi legalizada, mais uma vitória das egrégoras, né? Do mal. Quantas pessoas estão lá na maconha e falam, não, mas é medicinal, porque eu me sinto muito em paz. Eu digo porque eu já escutei isso. Quando eu fumo a maconha, aí eu relaxo, a minha ansiedade abaixa, e aí a pessoa não sabe, mas a vibração dela abaixa. E aí ela não sabe, mas os neurônios dela deixam de fazer as conexões que precisam. Por quê? Porque toda droga, toda, sem exceção, ela é desconectora. E com quem que a gente precisa se conectar? Com Deus. A droga vai na contramão, porque se ela é desconectora, ela nos desconecta com o Criador. Ela nos desconecta com os anjos. Consigo mesmo. Ela se desconecta com a paz. Porque a pessoa, literalmente, está indo na contramão da paz, mas ela acha que é a paz. Porque todo mundo no mundo material acha que a paz é isso. Como nós falamos, né? Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes, que desfrutam a paz no mundo, momentaneamente. Por agora, porque o tempo passa. A ampulheta não para de cair. As gotinhas de areia. E em breve chegará o tempo que a gente volta para nós, para a consciência, para a gente prestar contas do tanto que a gente evoluiu, ou não. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida, a preguiça inteligente, sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser o sono enfermiço da alma. Busca desse modo a paz do Senhor, aquela que excede o entendimento. Por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então a paz do Cristo tem a ver com a consciência tranquila e com os sentimentos puros. Nós vamos ver que lá, nessa sequência das bem-aventuranças, temos bem-aventurados os que têm puro o coração. Lembra que eu falei? Está tudo interligado, né? Isso aqui eu já falei. Eu queria contar apenas a história do Gandhi rapidamente. Já foi contada aqui, mas eu acho que cabe nesse estudo. Gandhi estava na rua, um soldado o parou e deu um soco na cara dele. Ele caiu, se recompôs, levantou, arrumou. Aí o soldado deu de novo, outro, ele caiu, se recompôs, levantou. E pela terceira vez, ele caiu, se levantou, o soldado não estava acreditando naquilo que ele estava vendo. E perguntou, onde que você aprendeu tanta covardia? Onde que você aprendeu tanta covardia? E Gandhi falou assim, com esse moço que está na cruz que você carrega no pescoço, né? Então, nesse momento, o embaixador da paz fez o seu papel de levar, de não reagir, de levar a consciência para o outro. E quantas vezes a gente tem essa oportunidade, né? De não revidar, porque muitas vezes a gente é chamado, é convidado a fazer um retorno, dar um retorno à altura, né? Não fala assim, vou responder à altura. Bom, eu já falei sobre o DNA divino que a gente traz, que é a mansuetude. E a mansidão é uma condição desejável para que a pessoa obtenha
o progresso e a evolução que ela precisa, o nível de consciência, mas a pessoa se colocar como pacificadora, ela já começa a se engajar na obra e no serviço do Cristo. O manso, ele é manso, vai herdar a terra, vai ficar. Mas o pacificador é o que virou tarefeiro. É o anjo que vai para a guerra. É aquele que o DNA aflora. O DNA aflora. E quando o DNA divino aflora, o que acontece com o anjo? O que acontece com o pacificador? Ele será chamado, ele será reconhecido, ele será validado como filho de Deus. Herdou. O gen se manifestou. A genética se manifestou. Olha que lindo. Por isso que Jesus falou, porque serão chamados filhos de Deus. Filho tem a genética do Pai. Tá? E o que o pacificador faz? O que o pacificador faz? Alguém quer arriscar? Apaziguador dos conflitos? Sim, com certeza. Ele promove a conciliação entre os outros. Ele é conciliador. Ele usa a inteligência dele, ele usa os talentos que ele tem e o amor que ele possui, a boa intenção que ele possui, para poder aproximar quem está afastado. No trabalho, na família, na tarefa espírita, onde mais? Na sociedade, membros da comunidade, né? Ele pega essa tarefa, ele assume esse papel com Deus. Ele assume esse papel. Né? Eles trabalham para interromper guerras, igual os anjos. Né? O trabalho dos anjos agora, nesse momento que a gente está aqui, está sendo lá nesses países. Eles estão trabalhando intensamente para interromper as guerras que estão acontecendo nesse momento. Né? E buscam harmonia nas relações interpessoais, porque às vezes a pessoa nem está com alguma tarefa de conciliar ninguém, mas ela está aprimorando a sua capacidade de se relacionar com os outros. Gente, eu vou melhorar a minha relação com os outros, eu vou ficar uma pessoa mais doce, eu vou buscar regar essa plantinha da mansuetude dentro de mim, né? Que é a condição básica para a gente virar tarefeiro, virar pacificador. Quem aqui não quer ser chamado filho de Deus? Eu quero ser chamado filho de Deus, mas eu não quero me envolver nessa briga. Não quero me envolver nessa briga. Pense melhor como que você pode ajudar de alguma forma. Não tem jeito, não encontro brecha. Então vamos orar pela paz. Né? Já falei que a natureza divina aflora quando a pessoa passa a atuar na pacificação, que é levar a paz aonde ela vai. Aí ela está dando continuidade ao que o Cristo disse. Né? Essa pessoa faz de tudo que está no alcance dela para que as hostilidades acabem entre as pessoas que ela percebe, nota que tem hostilidade aqui. Ela faz de tudo, ela usa o bom senso e a inspiração, porque nessa hora o nosso coração generoso e a nossa boa vontade se liga com a dos anjos pacificadores, que eles estão aí. Eles estão aí, gente, no serviço, no trabalho, né? Por exemplo, eu estou lembrando aqui do doutrinador na reunião espírita, né? O doutrinador, ele é o embaixador da paz nesse momento específico, onde ele, por exemplo, recomenda o perdão para aquele espírito que está ali revoltado, que está ali nervoso. Verdade. O espírito que está ali nervoso, querendo vingança,
o doutrinador, naquele momento, ele se liga com os anjos pacificadores que estão ali na reunião e ele é inspirado a falar. Por isso que no momento que a gente vai fazer uma pacificação, a gente não precisa ficar com receio. Deus inspira, porque é a natureza divina nossa. É o nosso DNA. Nesse momento, a gente pode se revestir da nossa característica, da nossa condição de filhos de Deus e agir em nome de Jesus. Porque tudo que você faz em nome de Jesus, principalmente promover uma paz, você está ali no caminho certo. Não tem erro, não. O caminho da paz é um caminho que não tem erro. Não tem erro, né? Veja bem, eu até estava assistindo outro dia, e isso gravou. A gente ser um agente da paz não significa que a gente vai ser conivente com o mal. Não é conivência. Não vou tomar parte. Não. A gente tem que ter coragem para a gente ser justo também, né? A conivência com o mal não é pacificar, né? Esses acordos de velhacaria, que muito é feito, também não está valendo. Estão valendo acordos, conciliações que estão intimamente relacionadas com o evangelho, com a fraternidade, com o amor. Assim, num primeiro momento, o amor universal, né? E quais são as características do pacificador, além da mansuetude que a gente falou? Como que eles agem? Como que eles atuam? Chega uma fofoca, o que eles fazem? Ignora. Não dão continuidade. Ou fala assim, não, gente, isso não é verdade. Ou assim, gente, não é assim. Tem que posicionar, né? Não é assim. A gente entra com a gente vai ser inspirado, vai dar inspiração na hora. Mas a fofoca, ela é um estupim para que ali se manifeste uma discórdia, tá? Quando a gente fala ou a gente se propõe a levar a paz do Cristo, nesse momento a gente vira tarefeiro do Cristo. É nesse momento que a gente vira tarefeiro do Cristo. E a gente não quer ser tarefeiro do Cristo. Se a gente quiser ser tarefeiro, a gente tem que buscar a paz do Cristo. Eu preciso da paz do mundo. A gente busca a paz no mundo. Mas a paz primeiro tem que estar dentro de nós. Tá? A gente não pode se deixar, como disse a página, adormecer pelas facilidades da paz que a gente acha que é ter paz no mundo. A paz no mundo é serviço. A paz no mundo é serviço. Lembra sempre dos anjos. Onde os anjos estão? Onde eles estão? Né? E como que a gente pode começar? Eu quero então ser um tarefeiro. Quero ser um agente, um embaixador da paz. Vamos começar aqui agora, hoje, né? Vamos começar aqui agora, hoje. Como? Com um pequeno gesto, uma pequena delicadeza. As pequenas delicadezas, elas vão se somando inconscientemente. Quando a gente assusta, a gente está delicado. Mas eu sou homem, eu não posso ser delicado. Pode e deve. Pode e deve. Porque a delicadeza é da alma e ela não tem gênero, né? Então começa no pequeno gesto, na pequena delicadeza. Onde? Gente, onde você está? Onde você está no momento? No momento é aqui. Quando sair daqui, é na família. É no trânsito. É no trabalho para quem trabalha. É na comunidade. É onde você estiver, qualquer lugar. Qualquer momento. E aí, com esses pequenos gestos, pequenas atitudes, nós vamos construindo um novo padrão vibratório dentro de nós, dentro do nosso coração.
né? Por quê? Porque o agente da paz, ele constrói em torno de si um clima de paz. Eu gosto muito de uma imagem, na internet tem, depois vocês procuram. É um ninho de passarinho, onde a mamãe passarinho está lá com 3 filhotinhos, dentro de uma rocha, onde lá atrás da rocha está caindo uma cachoeira. Bem assim assustadora. Você olha assim, o que esse passarinho está fazendo ali? Mas ele está tranquilo, sereno, confiante. Ele está protegido. Isso me deu esse link com a paz. A paz é a gente estar bem, mesmo que a gente esteja num lugar assim muito esquisito, um clima muito adverso. Mas o nosso coração está ligado com quem é a pura paz, que é o nosso Criador, né? No Evangelho, ele nos exorta sobre o cultivo da paciência, o cultivo da obediência. Quem quiser ler hoje, né, mais tarde, sobre essa bem-aventurança de hoje, fala sobre a paciência, sobre a obediência e sobre a resignação. A resignação é algo muito importante para a paz, muito importante, porque muitas vezes a gente está num trajeto em que algo ocorre na nossa vida que realmente a gente não estava preparado e a gente acha que não vai dar conta de seguir adiante com aquele evento. Todo mundo sabe o que me aconteceu, né? E aí a resignação traz de volta o nosso equilíbrio e o nosso religare. Religare, religuei. A gente viu hoje na música do Carlinhos, que é uma prece. Acaba que essa música é uma prece de início do trabalho. Quando a gente tem a resignação, a gente encontra a paz. E é difícil? É muito difícil resignar com algo grandioso que acontece com a gente. É muito difícil, sim. Mas Deus jamais dá uma prova além da nossa capacidade de fazê-la, tá? Emmanuel fala da conquista da paz. Ele fala que a paz, ela não é algo que cai do céu para nós, assim, do nada. É uma construção. Exige nosso esforço, nossa dedicação. A gente tem que construir a nossa paz. Esforço no bem. Olha só o que aqui o Emmanuel fala. Esforço no bem. Disciplina. Lembra do Chico Xavier? Disciplina. É o conselho que ele deu para o Chico Xavier. Iluminação do raciocínio através do estudo. A gente tem que estudar. A gente tem que entender por que a gente tem que ser assim, fazer assim. A gente tem que saber por que a gente vai fazer isso, né? Tendo em vista que o mundo fala o oposto. O mundo fala o oposto disso. O mundo fala, você tem que pisar em cima do outro, porque senão você fica para trás. O mundo fala o oposto. Aí a gente fica, como assim? Como assim? Ou eu faço isso, não tem como conciliar isso. A gente tem que estudar. Senão a gente vai ficar perdidinho mesmo. Nós estamos na transição planetária, lembra disso. As pessoas estão enlouquecendo, as materialistas estão. Índice de suicídio lá em cima. Índice de loucura, nem se fala. É o materialismo. É o materialismo, tá? Ou seja, trabalho e estudo, conquista de cada um. Nós vamos encerrar com essa leitura. É o livro de cabeceira de todos os seres humanos, que todo ser humano tem que ter um desse na sua. Esse aqui é do Zezé, né? E nós temos aqui o capítulo 21. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora você entende, né? Por que eu tenho que ser pacificadora? Porque, é lá na frente, eu serei chamada filha de Deus. Escutaste interrogações condenatórias em torno de um amigo ausente. Alguém falou mal de alguém com você, hein? Informaste algo com discrição e bondade
salientando a parte boa que o distingue e sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia que foi possível. O que nós falamos aqui hoje? Da fofoca. Alguém chegou, a gente se posicionou, foco no bem, acabou aquele pavio que estava conduzindo, apagou ali com a gente, né? Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que não te competem. Tá ali um prato sujo, um lixo no chão, fazendo trilha, um pacote de biscoito jogado na trilha, é o que mais tem aí, né? Copo de... Sem qualquer impulso de reprimenda, sem a gente julgar uma maldição na pessoa, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. Vamos pensar o melhor, né? A pessoa falou assim, caiu, ela nem viu, deixa eu levar. Vamos pensar o melhor, né? Vamos pensar o melhor. Mas e se a gente estiver enganado? A gente enganou no bem, tá ótimo. Tá ótimo, né? Anotaste uma falta do companheiro. Você viu que a pessoa pisou na bola, né? Esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando substituí-lo em serviço, sem alardear superioridade. Você vai e faz o que precisa ser feito. Sem levantar aquela lebre. Para que vai levantar a lebre? Já ouviu falar de levantar a lebre, né? Assinalaste um erro do vizinho. Foges de divulgar-lhe esta infelicidade. Não vai contar. Morde a língua. O nosso impulso é contar a fofoca. Contar o que o outro fez de errado, né? E dispõe-te a auxiliá-lo no momento que for preciso. Porque lá na frente, às vezes você pode fazer alguma coisa para ajudar. Sem exibição de virtude. Porque também a gente não pode querer mostrar que a gente é bom. A gente tem que ser bom sem querer mostrar que é bom. Porque olha que difícil. Não é difícil? Recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente. Acontece o tempo todo, né? Sabes ouvir com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos, as teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Paciência, né? Paciência. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Aí, a ira que mora dentro da gente vem à tona, né? Calúnia, quem consegue lidar com isso? Toleras serenamente os golpes. Lembra do Gandhi? Lembra do Gandhi? Sem animosidade, sem revide, respondendo com mais ampla abnegação no serviço das obras, dissipando a conceituação infeliz dos seus detratores. Com o tempo, você mostra quem você é. A calúnia, ela tende a extinguir por si mesma quando a gente prossegue trabalhando no bem. Não é ir lá tirar satisfação, não, né? Mas o nosso ímpeto é de ir lá e tirar a satisfação. Se assim procedes, classificas-te, em verdade, entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo, afinal, que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz no mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Podemos e devemos. E agora sabemos por que devemos, né? Então, com isso, fica aí o estudo para vocês. Com muito carinho, fiquem bem. Que Jesus nos dê a sua paz.